pouquinho mais de 2 anos aí à frente do Rio Branco, que é o maior clube do Espírito Santo, clube de maior torcida, maior vencedor. Não, xingar pelo amor de Deus. Beleza, muito complicado. Tinha pouca dívida. Que em todos os lugares do mundo destruiu qualquer coisa que a gente tivesse de fiscalização e apito. É muito mais fácil subornar o juiz do que qualquer outra coisa. Cara, a gente tá falando que tem problema grave de arbitragem na Série A, né? Então, assim, a gente tá falando do... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber um empreendedor capixaba que já fundou e vendeu startup e agora resolveu se mexer ali, se envolver com o futebol. Seja muito bem-vindo, Renato Antunes, CEO da SAF do gigante alvinegro, o Rio Branco Atlético Clube. Para começar o podcast é sempre a mesma pergunta. Quem que é o Renato no mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender mais aí. Obrigado pelo convite, André. Muito legal, assisto direto os cortes, os episódios aí que vocês gravam, acho maneiro pra caramba. Cara, eu tenho 34 anos, sou cofundador, né, da Zite, da Chip, junto com o Rodrigo, Tomás, que são meus sócios até hoje, né? A gente está nesse desafio do Rio Branco desde 2023, já são um pouquinho mais de 2 anos aí à frente do Rio Branco, que é o maior clube do Espírito Santo, clube de maior torcida, maior vencedor. Então, hoje, 100% do meu tempo é dedicado ao Rio Branco. Eu não tenho outra ocupação. Isso era uma premissa para eu poder entrar nesse negócio, para a gente entrar de cabeça. Então, apesar de ser sócio hoje da VPX, junto com os meus sócios que eu já falei, cara, eu tenho 100% do meu tempo dedicado hoje ao Rio Branco. E, enfim, tô muito feliz com esse desafio aí, muito honrado. E tem uma música que eu lembro da época de torcida que é: uma coisa eu te digo para nunca esquecer, temos o dobro de títulos que vocês. Isso em 2015. Hoje o spread deve ter aumentado aí, né? Como é que é? Diva, me diz como se sente, vendo 37 estrelas a brilhar. É 38. São quantas hoje? 39. 39, perfeito. 39. O Rio Branco tinha 9 anos que não era campeão. No primeiro ano da SAF 2024 a gente foi campeão. E depois de 42 anos, fomos bicampeões estaduais, né? E agora a nossa busca é pelo tricampeonato, que não vem há 56 anos, e o 40º, né? Que é um título super marcante, é um número muito legal. Então, assim, nossa Champions League desse ano, cara, a gente sempre divide o nosso ano. O campeonato estadual pra gente é muito valioso e a gente tem o objetivo de ser tricampeão, de ser... Depois de quantos anos? 40 aí? Agora são 56 anos. Que não era bicampeão, tinha 42 anos. Então, assim, dá um pouco da dimensão do tamanho do feito, né? Um feito muito, muito legal. É muito louco, né? Porque 10 anos para ganhar um título no estado, pro clube que é e o tamanho que é muito tempo, né? Cara. E, assim, você começa a viver o Rio Branco, você começa a entender o tamanho. É um negócio assustador, assim. É um negócio assustador. Quem não acompanha tem muita dificuldade de entender. A gente tá começando a mostrar isso na torcida do estádio, mas, assim, na rua, onde você vai... Cara, você pode saber que vai ter alguém que tem alguma história com o Rio Branco, que torce pro Rio Branco, que familiar jogou no Rio Branco. A gente tenta até ter uma imersão nessa história para você entender o tamanho da responsabilidade, sabe? São mais de 100 anos de história. Cara, quantas pessoas não viveram esse clube, sabe? Que foi a coisa mais... É um centenário, né? É um clube centenário. Quantas marcas centenárias a gente tem no Brasil hoje, né, cara? Então, o Rio Branco é o segundo clube mais antigo do Espírito Santo, tem uma história maravilhosa. Então, porra, é um desafio muito legal, cara. Muito, muito. E é legal que eu vejo brilho no olho enquanto você tá falando. Esse podcast vai ser incrível, galera. Pode sentar aí, pega uma Coca-Cola, uma cerveja, que hoje o papo vai ser muito bom. E a primeira lembrança que eu tenho de Rio Branco é meu pai me chamando, tipo, sábado, 10 horas da manhã. Olha esse cara aí, Rony Clay, camisa 10. Joga muito. Eu tenho isso na cabeça. Joga muito. E o cara super gente boa. Trabalha com a gente hoje. Tá lá hoje? Sabe. Não, sabia não. O Rony Clay, ele é nosso coordenador técnico. A gente que trouxe ele ano passado, porque tinha, cara, um desafio que a gente tem no Rio Branco é de não destruir a história, sabe? Não é uma história nova, a gente precisa continuar a história, a gente precisa continuar reverberando a mensagem, mas, cara, preciso ter pessoas que viveram essa história antes da SAF. Então eu tenho o Rony Clay, que, cara, fala pros caras o tamanho do Rio Branco, sabe? Quem chega de fora. Hoje todos os jogadores do Rio Branco são de fora do Espírito Santo, quase todos. Então, às vezes o cara tem dificuldade de entender, ele já coloca o cara no... Né, já mostra o que é o Rio Branco. Tem o Chico também, que foi um goleiro histórico no Rio Branco, que é nosso preparador de goleiro. Então a gente sempre tenta trazer as pessoas. O roupeiro, o seu Mauro, tá lá há não sei quantos anos. Então a gente tenta manter esse laço vivo pra gente continuar mantendo a história viva, né? Pepeta foi parar onde? Aposentou.
aposentou. Não, acho que não sei o que ele tá fazendo hoje, mas eu sei que ele parou. Isso é um ponto importante, cara. Assim, eu hoje vivo do Rio Branco, mas eu não era torcedor exatamente do Rio Branco, né? A gente acompanhava pouco o futebol capixaba, não é que eu tinha outro time no futebol. Meu pai é rio-branquense. Meu pai já me levou várias vezes no estádio como criança, mas eu, como quase todo capixaba, Foi torcer pro time do Rio. time do Rio, né? E hoje eu conheço essas pessoas, são meus amigos, assim, quem trabalha no Rio Branco, por isso que eu tento sempre aprender com elas. Cara, me conta um pouco dessa história, eu não quero perder esse laço, sabe? Eu preciso entender, eu não vivi essa história. Então tudo pra mim é muito novo, mas já são quase 3 anos vivendo isso intensamente, já aprendemos bastante. Animal, e essa questão de ser centenário precisa ser valorizado. Eu não vou lembrar o dado na unha, mas hoje eu tava lendo o Twitter e eu vi lá, tipo, aqueles dados de empresas que quebram. X quebram até 1 ano, não sei quantos, tipo, 90% até 5 e 99% até 10 anos deixam de existir. Então, se você vê uma empresa que tem mais de 10 anos, é 1% que sobreviveu. Imagina 100, cara. Sim. É muito cara, acho difícil. que ele tem uma coisa que... O futebol tem um cliente que... O esporte no geral, mas falando do futebol especificamente, que é o esporte mais amado do Brasil, ele tem um cliente que ele não te larga, você pode tratar ele da pior forma possível, né? Ele nunca vai trocar o Não vai ser virar folha. Ele não vai né? virar folha só porque o time perdeu, o time deixou de ser campeão. Então ele é fiel, ele é um cara que é moldado por vitórias, mas por derrotas, por ser bem tratado e por ser maltratado. Então, se você conseguir criar um bom produto, você tem um cliente ali, ou um torcedor que nunca vai te acompanhar. E por isso que os clubes de futebol continuam existindo, mesmo com tanto fracasso financeiro, fracasso Má esportivo, gestão e etc. má gestão. Vamos chegar lá. Da onde que veio a tese de mexer com futebol? E imagino a primeira vez que você falou isso no board lá, todo mundo te chamou de maluco. E logo em seguida, por que o Rio Branco? Cara, foi exatamente isso. Assim, eu sou um cara apaixonado por futebol. Tentei jogar futebol, ainda bem que deu errado, porque eu não tinha capacidade para isso. Mas, cara, eu sempre fui maluco, quis me envolver com isso de alguma forma. E não existiam muitos caminhos, né? Antes da lei da SAF, pô, não pensava em como eu, como empreendedor, iria largar a minha história para ir tentar uma carreira. Eu não tinha nem capacidade técnica para isso. Mas aí, cara, eu comecei a estudar com muita profundidade a lei da SAF. Da onde veio essa lei da SAF? Não tem 10 anos, né? Não, ela é uma lei de final de 2021. Então, ela é uma lei extremamente recente. A gente está falando, assim, o Rio Branco a gente começou a falar sobre SAF aqui no Espírito Santo, né, como nosso grupo, no meio de 2022. Então, era muito no início da lei. A lei estava sendo testada ainda e a gente finaliza a operação lá em maio de 2023. Mas quando eu comecei a falar disso com meus sócios, eu lembro claramente do dia que eu liguei pro Rodrigo, eu ligo pouco para ele falou assim, cara, desculpa se eu posso falar essa palavra, mas enfim, falou, cara, que ideia de merda. Não, aqui pode xingar, pelo amor de Deus. Não, Achei que você ia abrir algo confidencial. Não. Xingar, pelo amor de Deus. Beleza. Então ele falou assim, porra, que ideia de merda. O futebol, assim, ele não entendia nada, né, do que a gente estava tentando fazer, ele entendia pouco da lei da SAF. E aí, bicho, a gente foi evoluindo, amadurecendo. No outro dia, eu lembro bem que ele me ligou e falou, paz, acho que eu entendi. Ele dormiu com um problema, falou, acho que eu entendi. Vamos fazer? Aí falou, cara, vamos primeiro contratar alguém que já fez esse negócio para nos ajudar, mostrar o caminho. Foi aí que nasce a nossa história com a Matix, que foi a empresa que estruturou a SAF do Botafogo, a SAF do Vasco, a SAF da América de Natal. E eram caras que tinham feito os principais deals do momento e nos mostraram o caminho. Pô, como que você vai fazer gestão com o futebol? Quanto que cada ator desse ambiente aqui recebe? Quem são as pessoas que você vai trazer em primeiro lugar? Então a gente ficou 6 meses estudando o mercado, estudou todos os clubes, estudou a federação. Mas a tese central era Espírito Santo. A gente não olhou para outros clubes. A gente acreditava que o Espírito Santo, cara, é um terreno muito fértil, né? Porque você tem um estado organizado, bem localizado. A gente está a 1h30 de voo de todos os clubes da Série A e B do Brasil. A gente tem custo de vida baixo, perto de outras capitais, qualidade de vida altíssima. População sedenta para assistir um jogo, né? Sedenta, porque quando a gente vê jogo aqui de qualquer time de fora, dá 20 mil pessoas. Então a gente falou, cara, o produto as pessoas gostam, só que o produto não existe, né? O futebol capixaba. Então, foi uma tese que a gente conseguiu unir ali quase 60 investidores de indústrias diferentes com uma ideia de, cara, a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente precisa... Esses caras são torcedores ou tem o cara que foi Não. pelo business? Não, todo mundo é pelo business. Tem, óbvio, torcedores, né? Mas assim, ninguém veio por ser torcedor. Todo mundo é pelo business.
de várias formas, tá? Seja porque acredita no projeto esportivo, seja porque acredita no projeto do Estado, seja porque entende que isso vai ajudar na indústria dele, porque, cara, quando você tem sucesso esportivo, o exemplo que eu sempre cito é o exemplo da Chapecoense. Pô, pensa num industrial em Chapecó 20 anos atrás, tendo que levar um diretor para trabalhar lá e explicar o que é Chapecó. Hoje você fala, pô, eu sou de Chapecó, o cara já pensa até que é maior do que realmente é. A gente vê esporte, vê Recife o tempo inteiro no jornal, na TV, porque tem o Esporte Recife, tem o Náutico, tem o Santa Cruz. Um exemplo que, cara, que todo mundo fala e ninguém sabe por quê. Pô, as pessoas acham que eu sou de Vitória, eu sou da Bahia. Por que isso? Vitória, o time Vitória. Do Vitória da Bahia. A conquista, sim. Então, o Vitória da Bahia, ele é mais famoso do que a capital do Espírito Santo. Por conta Definitivamente. do sucesso esportivo. Tá no jornal todo domingo na tabela. Né? Então, assim, existe uma falta, talvez, da nossa identidade cultural, como se identificar como capixaba, por falta de sucesso esportivo. Né? O esporte no Brasil, o futebol no Brasil, tem um peso enorme na nossa formação cultural. Então, a gente acaba... Pô, qual a nossa influência principal? Rio de Janeiro, né? Porque é mais próxima, a capital mais próxima. Então, televisão... Aí começa o futebol, então a gente começa... A nossa cultura hoje ela é 100% pautada pelo que acontece no Rio de Janeiro. E eu acho que tem uma tendência dos capixabas quererem se identificar cada vez mais, comprar produto capixaba, consumir de produto capixaba. E uma das lacunas que a gente queria preencher era ter o esporte aqui, né? E aí nada melhor do que o maior clube, né? Muito bom. E tipo, o Salvador Costa é um ativo maravilhoso, né? Tipo, pro cara subir um prédio ali, qualquer coisa, é um... Sim. E tá no meio da cidade. Que lugar que no meio de um bairro famoso, Bento Ferreira, tem um estádio de futebol. Não existe um local para você fazer hoje um estádio, né, do tamanho que tem ali no Salvador Costa. Não existe na capital, certamente não tem um lugar. Uma pessoa até em outros estados. Aonde no meio de um bairro residencial você tem um estádio assim? Tem alguns exemplos, mas é muito raro. Normalmente é local afastado até por conta de barulho, estacionamento, confusão, mas... ali é raro, sim. Como que um clube de futebol ganha dinheiro e qual que seria, sei lá, um breakdown de receita? Tipo, não precisa falar em porcentagem, mas em ordem de grandes números, o que dá mais dinheiro, o que o pessoal acha que dá dinheiro, mas na verdade não dá e por aí. Cara, no geral, é o seguinte, receita de clube de futebol, ele envolve direito de transmissão, que em clubes maduros, né, quando a gente fala de Premier League, por exemplo, representa 30% a 35% da receita do clube de futebol. Então a gente fala depois de receita com torcida, o match day, que é o dia do jogo, que é ingresso, consumação, enfim, tudo que envolve o dia de jogo. Você tem venda de produtos licenciados, que é uniforme ou todo tipo de produto possível. Tem a receita, que é uma receita muito importante, que aí também envolve tempo, né? Envolve projetos maduros, que é a receita com direito econômico do atleta, que é você vender o seu ativo, vender o seu atleta. E aí, enfim, depende de quem é o clube, o ativo que ele tem, mas aí você começa a falar de aluguel, se você tiver um estádio próprio, aluguel para evento, para show, né? Pra show, mas não é o caso do Rio Branco hoje, porque ele não tem esse ativo. Mas, de forma geral, você tem essas receitas, direito de transmissão, receita com torcida, venda de atleta e premiações. E patrocínio também, né? Receita comercial, que mistura um pouco com receita de torcida, mas sim, patrocínio, que é uma receita extremamente relevante. O Rio Branco, em 2025, deve fechar próximo de 2,5 milhões de receita de patrocínio, que é um crescimento bem relevante. E aquele tipo de receita gostosa que é praticamente margem, né? Qual que é o seu custo? Não, o custo é zero. O custo é zero. O grande desafio nosso é gerar um valor intangível para o cara estar disposto a pagar isso. E para o cara querer continuar, porque senão todo ano você tem que reiniciar esse desafio, mas no geral a margem... E aí você falou que lá fora um clube consolidado é tipo 35% de direito de transmissão. No horizonte de Brasil, não precisa pegar, sei lá, os maiores clubes tipo Flamengo, mas um clube X, clube XPTO. O que você diria que é o breakdown de receita dele? Cara, o Flamengo... Assim, vamos botar um clube médio. É isso, o XPTO. Um clube médio no Brasil que fatura Série A, que fatura 500 milhões de reais, ele vai ter em torno de 20% da receita dele vindo de direito de transmissão. É muito relevante. É muito relevante. Se a gente for pegar os clubes menores, dar um exemplo, o Juventude da vida, eu não sei exatamente o faturamento dele, mas certamente representa 60%, 70%, porque é muito relevante o fato dele estar jogando a Série A. Ele tem pouca capacidade de gerar tanta receita. E aí, isso não é de acordo com o clube? Mas pensa o seguinte, o Flamengo fatura 1,7 bi.
Então, se ele faturar 300 milhões, que é muito mais do que o que ganha 100 milhões, ainda assim é muito menos representativo. Né? Se o Juventude faturar 200 milhões, que é muito dinheiro, e 100 for de direito de transmissão, a gente está falando de 50%. Então, ele é muito representativo para clubes que têm baixa capacidade de fazer receita com torcida. Então, o Flamengo sempre vai ter uma capacidade de patrocínio muito maior, de bilheteria muito maior, de venda de produto licenciado, enfim. Então, esse ativo, que é o caso do Flamengo, é um pouco do caso do Rio Branco quando a gente fala do Espírito Santo. O Rio Branco tem alguns dados muito interessantes desde que a gente chegou aqui. O Rio Branco representa quase metade dos ingressos vendidos do campeonato inteiro. Se eu pegar todo o ingresso vendido no campeonato 2025-24, 50% foi para a torcida do Rio Branco. Os 10 maiores públicos de 25 jogos do Rio Branco. Então, assim, ele é o Flamengo, sabe? É o Corinthians aqui do Espírito Santo quando a gente fala de tamanho de torcida. Tem pesquisa que comprova isso. A Futura fez uma pesquisa lá em 24, comprova que a torcida do Rio Branco é a maior torcida do estado. Tem noção de números? 10% da população capixaba. Então, a gente está falando de um pouco mais de 400 mil pessoas. E assim, tem um negócio que é muito legal disso, que é você olhar o número absoluto e você não enxergar a oportunidade que tem ali. Porque tem um ponto da pesquisa que era o seguinte: você torce para algum time capixaba? Antes de falar qual, 70% das pessoas falaram que não torceu para nenhum time capixaba. Ou seja, o primeiro que chegar e crescer leva todo mundo. Por que eu falo isso? Pensa lá no Rio de Janeiro. Se o Botafogo começar a ganhar tudo, o torcedor do Flamengo não vai deixar de ser flamenguista e virar botafoguense. Aqui não. Aqui, o time que se tornar mais relevante... Se o Branco começar a jogar a Série A, exatamente. Os caras da Grenamor vão no jogo. Me desculpa, mas vão, entendeu? Mas assim, tem um percentual dos fanáticos ali que nunca eu tô brincando, vão deixar. Tá, galera? Mas é por aí. Mas o percentual dos fanáticos... Mas assim, você olha... O jogo do Rio Branco lá contra a Inter de Limeira, tinha vários torcedores de outros times. Tem o jogo do Rio Branco de Venda Nova contra o Amazonas na Copa do Brasil. Pô, tinha torcedor do Rio Branco, do Porto Vitória, do Vitória. Então, assim, existe uma tendência de terem poucos fanáticos, mas ter uma grande massa de oportunidade para aqueles times que se destacarem. Então, a gente pretende, naturalmente, atingir o sucesso esportivo. A torcida do Rio Branco pode sair de 400 mil para 2 milhões de pessoas em pouquíssimo tempo. Tem algum time da Série A que teria 2 milhões de torcedores? Cara, tem. Tem? Tipo, dar um exemplo aqui, o Botafogo deve ter 4 milhões. Só? Você ter ideia, assim, tipo... assim, o Rio Branco foi a 4ª maior média de público da Série D inteira. De 64 times. A gente fez um levantamento que se a gente fosse da Série C, a gente seria a 10ª maior média de público. Não, desculpa. 5ª maior média de público da Série C e 10ª da Série B. Teria jogo, né? Então, assim, isso, mas você tem um ponto importante. Se eu tivesse na Série B... Ia ter muito mais gente. Eu teria muito mais gente. Então, a gente tá falando de um clube de massa, só que estava adormecido. É um clube que é capaz de levar 10, 12, 15 mil pessoas jogando Série D. Tem poucos clubes no Brasil capazes de fazer isso. Animal. E, cara, falando agora do cenário quando você assumiu o Rio Branco, era um clima de turnaround? O que você enxergou? Como é que era o cenário quando você realmente assumiu aquilo ali? Cara, assim, era um cenário muito complicado. Assim. Tinha pouca dívida, então administrativamente era um clube organizado, mas não tinha onde treinar. Assim, tudo que o Rio Branco tem hoje, cada colete, cada bola, cada cone, foi a gente que comprou. O Rio Branco não tem legado nenhum. Né? Legado que eu falo de ativo, ou enfim. Então, assim, tinha uma torcida muito forte, uma marca centenária, mas tinha pouco legado administrativo / de ativos, né? Então, a gente teve que construir tudo. A gente chega aqui, um clube que tinha folha salarial de 30 mil reais por mês. Né? Isso é inacreditável. A gente está falando de 30 pessoas trabalhando, né? Tinha um monte de dificuldade. E esse clube, com essa galera, botou mais de 10 mil pessoas no estádio algumas vezes. Sim. Algumas vezes. Assim, ele continuou... Cara, o Rio Branco... Mas não é especificidade do Rio Branco. Os clubes, no geral, sobreviveram da torcida apaixonada que abraça quanto pior tiver, mais motiva. Então, assim, os clubes sobreviveram porque tem milhares de pessoas apaixonadas que fazem esforço para o clube sobreviver. Era uma sobrevivência mesmo. E, assim, a gente vê que realmente é uma pena que o clube estivesse passando isso
dos últimos 20, 30 anos, sabe? É um clube muito grande e que agora a gente tá, enfim, ajudando a Mas chegou lá, reconstruir. então, folha de 30 pau, não tinha muita dívida, não tinha ativo. Mas o que tinha de clima pra passar assim? Cara, Quem tava lá? Os torcedores, a tinha gestão, um presidente, a galera. a gestão do clube era um presidente, um supervisor e o pessoal do futebol. Era basicamente isso. Aí você tinha algumas pessoas voluntárias, tipo um cara de comunicação que tinha um segundo emprego e aí ele ajudava quando ele podia com a rede social, sabe? Quem fazia o registro dos atletas era o vice-presidente, que, é professor e quando ele pode, quando sobrava um tempo, ele ajudava. Então, era basicamente assim, um trabalho voluntário. A gente tem da gestão antiga o nosso diretor de comunicação. Eu contrato Efetivou ele definitivo. E o supervisor que lá estava é meu supervisor de logística hoje. Então, a gente manteve e aí hoje, a estrutura é uma estrutura muito... Tem quantas pessoas lá hoje? Cara, administrativo / futebol ali, tirando o jogador, deve ter umas 30 pessoas. 30 pessoas. Eu lembrei o que eu ia falar agora. Você tava falando do Rio Branco de Venda Nova, me lembra muito o Olímpio Perim, que é o nome do estádio lá, que sim, é o avô de um amigo. Super legal. Lá avô do meu melhor amigo. Adoro ir pra lá, cidade maravilhosa, pessoal gente boa, receptivo. Quantas pessoas cabem lá? Umas 2.000 pessoas. Não dá pra fazer Posso ter errado, mas é mais ou menos tipo isso. do Estrela. E do Estrela cabe mais. Cabe mais. Estrela cabe umas 6.000 pessoas. A gente jogou... É Sumaré ou do Estrela? Sumaré. Então é isso, assim. Mas, cara, as pessoas... É impressionante, porque apesar dessa situação, a gente tá falando de pessoas que trabalhavam pra caramba em prol do clube, a torcida... O cara tá trabalhando pro bono, pô. Torcida, cara, que assim, super receptiva. Nunca teve preconceito de, é SAF, qual que é o objetivo? Cara, o pessoal sempre abraçou, desde o primeiro dia, fomos muito, muito bem recebidos. Cara, é uma torcida que abraça demais, assim. Então, o cara que quer ir no estádio a primeira vez, ele vai chegar lá, não vai ter preconceito, sabe? Vai com a camisa que for. Óbvio que eles gostam que vai com a camisa do time, mas, assim, ninguém vai sofrer preconceito, ser hostilizado porque tá com a camisa de outros times. Nosso papel não é esse. Nosso papel é fazer o cara ir uma vez, 2 vezes, ele começar a se identificar e ele comprar a camisa, sabe? Não tem que ser obrigado. Tem que ser uma coisa conquistada. E a gente tem que conquistar esse espaço. Sabe? A camisa é ícone ainda ou não? Não, agora é a capa. A gente mudou, tinha 13 anos que tava com a ícone. Capa já é. Capa é uma marca italiana, né? Que fornecedora de grandes times. O Vasco acho que era capa. Até hoje. Mudou agora, o ano que vem vai ser Nike, mas até então é capa. A ícone, super legal. Os caras são daqui do Espírito Santo. São pessoas, uma indústria absurda. Mas aí tinha uma questão... Cara, meio que a gente não tinha muito fator novidade mais, sabe? Não tinha como a gente inovar muito mais com o mesmo fornecedor que tá lá há 13 anos. Então, tinha um objetivo de trazer uma mudança. O pessoal gostou pra caramba. A gente vendeu muita camisa esse ano. A venda de camisa entra no licenciamento. Na parte de licenciamento. O Rio Branco vende, cara, 4, 5 mil camisas por ano, assim. Isso originais, né? Originais. As falsificadas... Não dá pra medir. Eu não consigo medir, mas tem bastante também. 5.000 camisas ano. E antes era quanto, tem uma ideia? Rapaz, a gente... É porque tem pouca informação também... Contabilidade era papel? Ou tinha algum sistema? Não, tinha. Cara, tinha o Excel. Tá. O Excel funcionava. Mas, assim, a gente tá falando... Cara, devia vender umas 500 camisas por ano. Casos esporádicos, por exemplo, como o Louco Abreu, foi lá que você falou bem... Aí vendeu 3.000 camisas, sabe? Do Louco Abreu, uma camisa um pouco mais promocional, mas a realidade era próxima disso. Estamos vendendo 5.000 sem Louco Abreu. Acho que tem uma vantagem aqui, né? A gente não quer ser dependente de um nome, sabe? Tem que ir lá pelo Rio Branco, pelo grupo, pelo coletivo, ganhar jogo. É o que leva a torcida. Tem que ganhar jogo. Isso aí eu tô pegando a missão aqui. Não adianta nada fazer um PowerPoint bonito, uma boa gestão e perder o jogo, porque o business é futebol, né? Total. Core business total é futebol. Posso ter o melhor plano de sócio-torcedor, ingresso mais barato, melhor experiência de estádio, camisa mais bonita do mundo e mais barata do mundo. Se não ganhar jogo, nada disso funciona. Nada disso funciona. Cara, agora uma pergunta até minha, assim. Falando sobre gestão, o que você tem lá como OKR, KPI? O que você avalia, mede? Cara, assim, como eu te falei, os nossos principais são voltados pro futebol, né? A gente avalia ali o nosso desempenho, nosso KPI de futebol. Mas aí, cara, o Rio Branco, o back-office do Rio Branco é como de qualquer outra empresa, né? Então, a gente tem ali
os nossos objetivos de receita, por exemplo, de torcida. Então, a gente acompanha na unha, cara, média de torcida no estádio. Porque isso é um sinalizador de sucesso do nosso projeto, um dos principais. A quantidade de pessoas que a gente está levando de média no público. Isso faz com que eu consiga atrair mais patrocinadores, aumento minha receita de bilheteria, aumento minha receita de A&B. Então, receita com torcida, baseado no número a média de torcida, é chave. Cara, a gente olha bastante, muito engajamento de rede social, porque é nosso principal canal de comunicação hoje, por um ponto muito específico, né? As TVs abertas, elas abandonaram o futebol capixaba, naturalmente, né? Não tinha produto, ninguém ia ficar cobrindo. Então, hoje eu basicamente consigo falar com a minha torcida via rede social. Existe conversas aí para isso mudar no próximo ano, mas a princípio a gente olha muito carinho ali, a gente acompanha na unha crescimento de rede social, engajamento, como qualquer outra empresa. E naturalmente tem os nossos objetivos ali financeiros, receita, lucro, tal. Né? Que aí, cara, envolve tudo que eu te falei aqui. Cara, patrocínio, receita com torcida, premiação. Cara, premiação, ela é quase 30% da minha receita. Uma Copa do Brasil muda a vida de um time desse. 1 milhão de receita só de participar. Se eu ganho um jogo, é mais 1 milhão. Se eu ganho 2 se jogos... nas oitavas, porra. Rio Branco, se ganhar 2 jogos na Copa do Brasil, fatura 4 milhões a mais. Se ganhar 2 jogos. Então, assim, óbvio que a gente olha ali, cara, com muito carinho, né? Mas a Copa do Brasil, ela é uma competição que a gente não deixa abalar os nossos objetivos principais. O nosso foco é campeonato estadual e Série D. Porque isso tem que subir, muda a nossa vida. Tem que ganhar, eu ganhar 3 milhões a mais num ano não muda a minha vida. É bom, mas não... É muito bom, vou ficar muito feliz, mas não muda a história do clube. O que muda a história do clube? Ganhar o estadual, que me garante a Série D do outro ano. Jogar a Série D e subir. É isso que muda a história do clube para sempre. Todo o resto é voo de galinha, enfim, a gente pode pegar, usar muito mal esse dinheiro. Então, tem que ganhar, tem que subir da D para C. E aí, falando disso, tem que subir da D para C, etc, etc. O que você tem aí de milestones, seja de curto, médio, longo prazo, que o clube tem hoje? A gente tem um explícito público que é a Série B 2030. Essa é pública, é interna, tá escrito na parede. Você tem poucas possibilidades de não subir no ano agora, então, né? Assim, ainda tem... Cara, a gente tá falando de mais 5 anos, né? Então, seria... Esse ano a gente realmente tem o objetivo de subir da D para C. Que é o grande... Cara, é o mais difícil de todos. A gente tá falando de uma competição que tem 96 clubes e sobem 6. Até o ano passado eram 64 e subiam 4. Então, assim, proporcionalmente não muda, mas... aumenta mais 2 vagas pro top tier, né? Que é o que a gente entende que a gente deveria ser ali... Então, no meu entendimento é melhor. Eu deveria estar entre os 20 melhores com 90, com 100, com 60. Então, eu tenho 2 vagas a mais para disputar. Então, assim, a Série D é o lamaçal, assim, cara. Você sair daquela lama ali, você tem boas chances de se estabilizar. Porque aí você começa uma competição que tem 20 times, que tem pontos corridos. Aí joga 1, 2 anos. Exatamente. Joga 1, 2, no terceiro ano você sobe. Subir antes, ótimo. Tem vários exemplos, a gente acompanha esses exemplos de perto, mas... Quem foi um exemplo recente de um time assim... Cara, o Atlético, por exemplo, um clube de São João del Rei, interior de Minas Gerais, uma cidade muito menor do que Vitória, que saiu da D para B em 3 anos. Amazonas foi criado e chegou na Série B em 5 anos. O Mirassol subiu da D para C para B em 3 anos. São Bernardo, clube que está indo para a Série B no 5º ano de D para B. Então, tem vários bons exemplos. Tem exemplos também de clubes que subiram muito rápido, deram passo mal que a perna e quebraram. Então, a gente quer... Cadê o time do interior de São Paulo? Que tava Avaí. Não, Avaí é de Santa Catarina. Santa Catarina. Tem o Marília? Tem Marília. Algum desses jogou Série A? Bauru? Teve algum time de São Paulo que eu lembro que chegou a jogar Série A e desapareceu. Rapaz, mas eu posso pensar... Se eu lembrasse, eu falaria. Vários. Um exemplo que você vai lembrar, Joinville. Joinville foi um clube que jogou Série A 10 anos atrás e ficou algum tempo sem série. Paraná,
né? Série A sem série. Portuguesa joga Série D hoje. Isso é uma loucura. Quando eu vi a tabela do grupo do Rio Branco com a Portuguesa, eu mandei um print no grupo dos moleques e falei, mano, o que tá acontecendo? Portuguesa, Canindé era time de Série A, né? Tanto que tinha um jogador do Flamengo, Pedro Gabriel, que era emprestado pra Portuguesa, que meu pai ficava falando o tempo todo. Por que esse cara tá jogando a Portuguesa? Não sei o quê. Clube enorme, a gente jogou lá, pô. Virou SAF também, era um dos maiores investimentos da Série D. E você vê, cara, provavelmente a Portuguesa era a maior folha da Série D, ou top 3. Foi eliminado na fase antes do Rio Branco. Então, assim, é o que eu defendo, cara. Eu defendo que o Rio Branco, né? Isso eu defendo pra minha sociedade. A gente não precisa fazer loucura. A gente não tem que propor, se a folha é 500 mil, vamos levar para 2 milhões, que isso me leva a processo. Cara, isso não é garantia de nada. O que é garantia é o seguinte: eu tenho que jogar todos os anos, ter estabilidade. Tem que ganhar jogo. Cumprir tudo que eu prometer e ganhar os jogos. É tão simples quanto isso. Não precisa fazer loucura. A Série D não é lugar para isso. Lugar para você aprender a jogar competição, encontrar o jogador que sabe jogar aquela competição, que tem perfil da competição. E a gente precisa aprender também com ela. Eu tô aprendendo a lidar qual que é o perfil ideal de jogador, de treinador, de logística, enfim, conhecer o ambiente. Isso a gente está aprendendo. Vai ser o segundo ano que vem de Série D. E vão subir. Vamos. Tudo é certo. O setor tem diferentes stakeholders. Você começou falando disso. O sócio, o torcedor, o jogador, o patrocinador, etc. Conta um pouco mais da dinâmica do setor e como que você equilibra todos esses pratos. Porque tem uma coisa que vai alegrar o sócio, mas o torcedor não vai gostar. Ou o torcedor vai gostar, mas o jogador não vai gostar. Como é que funciona esse... Esse realmente é uma indústria que tem, cara, vários stakeholders importantes, né? A gente está falando de torcida, que tem um objetivo muito claro, ele quer ganhar jogo. Tão simples quanto isso. Tem jornalista, né? Tem imprensa, que influencia demais no nosso trabalho, né? Uma palavra da imprensa, um direcionamento da imprensa, pode, pro bem ou pro mal, mudar muito a nossa vida, muda mesmo. Tem o sócio investidor, eu tenho os patrocinadores. Então, assim, todos esses caras a gente tem que equilibrar realmente, e eu acho que a melhor forma de fazer isso é sendo transparente. Então, eu nunca vendi sonho para a torcida do Rio Branco, eu nunca vendi sonho de riqueza. É sonho de estabilidade, é sonho de aumento de investimento. E de trabalho. De muito trabalho. E seriedade. Então, assim, não tem espaço para nada que não seja muito honesto, muito transparente e da forma correta. A gente pode perder um jogo, mas a gente nunca vai ganhar da forma errada. Então, assim, isso é um ponto importante. Cara, a gente prometeu, cara, tudo que a gente está cumprindo agora. O Clube Rio Branco vai crescer, vai ter investimento, vai ser estável, tudo no seu tempo. A gente espera ganhar mais do que perder. Então, quando a gente é transparente, cara, tem um exemplo que ficou na minha cabeça antes de entrar aqui. Eu falei, cara, eu não vou repetir esse erro. Que foi um dia que o comprador do Vasco, da 777, ele depois do jogo do Flamengo, ele falou assim, aproveitem que esse foi o último jogo da vida do Vasco que vai ter uma folha menor do que a folha do Flamengo. O que ele fez? Ele prometeu riqueza. Só que passou um jogo, não era folha parecida. Passou dois jogos. Cara, você foi direto, você foi explícito. Você falou que o Vasco ia ser rico, que o Vasco ia ter a maior folha, ia ter a folha igual ao do Flamengo. Você não pode prometer aquilo, você gera uma frustração, que nada que você fizer vai ser o suficiente. Então, o que a gente está falando aqui é um projeto de longo prazo, é reconstrução. É a gente botar o Rio Branco, quando a gente pegou em 7 anos, chegar na Série B, que seria um feito histórico, seria um grande passo para o clube. E, naturalmente, a gente precisa ter hegemonia ou próximo disso no Espírito Santo. Se vamos conseguir ou não, o tempo vai dizer. Mas nesses primeiros 2 anos, nós fomos campeões do principal campeonato. Então, assim, existe um alinhamento de expectativa de todo mundo. Eu gasto energia diretamente com relação com a imprensa. Eu falo com a imprensa, com jornalistas, eu falo o máximo que eu posso. Torcida, eu converso com torcedores via rede social diariamente. Relação com as organizadas, eu converso com eles, eu explico. Eu lembro claramente do dia que a gente teve um problema, que foi o seguinte, a gente inscreveu um jogador irregular na Copa Espírito Santo. Uma competição que a gente estava disputando com o Sub-20, foi a comissão técnica do Sub-20, 20 jogadores ao mesmo tempo diferentes, porque a gente estava jogando a Série D, e um dos jogadores foi escalado irregular. Quando a federação me ligou, foi um baque, porque não valia nada a competição, mas é um baque para a imagem do clube, reputacional, sabe? É muito feio.
Aquilo ali foi uma das coisas que mais me frustrou em 3 anos ali. Pô, fiquei extremamente envergonhado. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei para 5 líderes de torcida. Falei, cara, ó, aconteceu isso. Amanhã vai sair a notícia. Cara, eu quero te pedir desculpa. Porra, você se dedica pra caramba, você tá viajando e eu tô... eu sou responsável por isso, o meu time cometeu um erro, eu vou arcar com as consequências. Então, assim, me perdoa por isso, eu prometo que a gente vai trabalhar para não acontecer mais. Isso, naturalmente, fez com que eles se sentissem respeitados. Falaram assim, pô, obrigado, é óbvio que eu não estou feliz, mas obrigado por ter me contado, participar disso que aconteceu. Pode ficar tranquilo que eu respeito, né? A gente vai absorver no sentido de focar na competição que vale mais, que é a Série D. Então, essa comunicação, cara, é extremamente importante pro meu trabalho. O Rio Branco só existe por causa dessas pessoas. Não adianta eu ignorar o principal ativo, que é a torcida. Total. Então, eu gasto energia diretamente. O meu telefone, eles têm meu telefone. De que precisar for o contrário também me ligar, eles sabem que eu tô aqui. Eu não sei se eu vou conseguir atendê-los da forma que eles esperam, mas eu sempre vou atender, sempre vou receber. Enfim, isso é meu trabalho, cara. Meu trabalho é literalmente esse. Equilibrar esse monte de prato. Além do Rio Branco, tem algum outro clube que já virou SAF ou tá no processo para virar SAF? No Espírito Santo, a gente tem a Desportiva num caminho de SAF, eles estão construindo há algum tempo, não tem maiores informações. O pai de um amigo meu falou que ia comprar o Desportiva, depois eu te falo. Mas já tem um tempo. Toda vez que ele ficava muito bêbado, ele falava, vou comprar o Desportiva. Mas eu não sei, não tem maiores informações. Porto Vitória é um clube empresa, é o clube de uma família, que é a família Maili, dona da Maili, dona da Medicine, um clube super legal, muito estruturado, tem um projeto de 10 anos de formação. Mas ele já nasceu sendo dos caras? Ou eles Sim, eles criaram um clube, criaram com o objetivo era um objetivo social, formação de atletas. Tem uns 3 anos que eles entraram no futebol profissional e hoje a gente já disputou Série D no mesmo grupo, final de Capixabão esse ano, semifinal no passado, então é um adversário muito forte. Tem bastante organização. Tem uma pergunta aqui que o pessoal cita eles, depois vai chegar bastante organização e investimento. Na base eles são dominantes. Então, é isso aí, deixa eu chegar lá. Então, enfim, não no Sub-20. Sub-20 a gente foi campeão esse ano, mas do 17 para baixo a gente não tem. Agora a gente vai ter a partir dos 26. Vai chegar. Mas eles eram dominantes, enfim, continuam sendo dominantes na base do Espírito Santo. Mas é considerado SAF ou não? Não, é um clube empresa. Cara, assim, linha geral, o que muda é o seguinte. Clube empresa é uma empresa tipo LTDA e a SAF SA. Eu tenho obrigações de transparência, de governança que ele não tem, e eu pago um imposto diferente dele. O imposto da SAF tem regime tributário especial. Melhor ou pior? Melhor. A gente paga 5% de imposto centralizado. Eu pago um imposto centralizado sobre minhas receitas. Como se fosse um ISS, 5% é isso. Exatamente. Por quê? Porque o legislador olhou e falou assim, cara, o Vasco... sei lá, vou dar um exemplo aqui. Não tem como o Vasco SAF pagar 34% de imposto. Nunca vai ter IR, né? E o Flamengo, que não é empresa, paga 0%. Porque o Flamengo paga imposto sobre folha, mas não paga imposto sobre receita. Porque é uma associação sem fins lucrativos. Então ele não paga imposto. Então era desleal a competição. Ou seja, ninguém ia querer entrar nessa indústria. Não tem resultado para pagar imposto sobre lucro também. E você entende que ninguém ia querer entrar na indústria porque é desleal. Um vai gastar muito mais do que o outro para fazer a mesma coisa. Então tem esse regime especial. Não, o clube empresa, em nenhum momento, numa escala, ele nunca vale a pena. O clube empresa? Depende dos objetivos de cada um. Eu vou dar um exemplo que não é do Porto, que eu não conheço a tese de investimento deles. Mas o Red Bull Bragantino, por exemplo. É um clube empresa? É um clube empresa. A Red Bull é dona. E aí, mesmo que não dê o melhor dinheiro do mundo, o marketing justifica. Exato. E eles não têm objetivo, eles não têm interesse de apresentar publicamente quanto que eles investem no Bragantino. Nessa linha que você estava falando de clube empresa, os outros clubes do Red Bull, tipo o Leipzig lá fora, é a mesma coisa do Bragantino? Aí eu não sei como é que é a legislação local lá, mas é um grupo só. Eles têm o mesmo dono, tem uma governança clara. O diretor esportivo do grupo é o mesmo para todos os clubes. Então, cada país tem a sua legislação, mas é um uma tese só. parecida. São MCOs, né, que é o Multi-Club Ownership, que é o caso do Manchester City, que tem o Bahia no Brasil. O Textor lá, ele tem o MCO, né, Newcastle e o Botafogo. Que era Crystal Palace, que Crystal vendeu, Lyon, Botafogo, Molenbeek da Bélgica, um time da Flórida. Mas tem vários. A 777 era um MCO. Enfim, tem vários casos no mundo. Esse é um modelo que já roda há muitos anos.
Cara, agora, sempre quando eu trago alguém aqui, é muito empresário que participa desse podcast, não que você não seja, óbvio que é, e a gente faz perguntas sobre processo seletivo, etc, etc. Tem uma analogia com o futebol. No entrevista, você falou que você analisou mais de 300 jogadores para compor o elenco. Como é que funciona o funil de contratação de um jogador? O que você avalia? Como é que funciona? Cara, isso a gente tá no meio desse processo agora, né? Então, tô vivendo isso na pele. A gente olha um pouco de tudo, tá? Mas quando a gente fala de 300 jogadores, é literalmente. É quase 10 jogadores por posição já no filtro, né? Já tendo olhado vários, são 10 que a gente olha por posição a fundo. E aí a gente começa a analisar parte técnica, naturalmente. Primeira coisa que o cara tem que jogar é jogar bola. Primeiro de tudo, né? E se confunde um pouco isso no mundo do futebol, começa a olhar força física, mental, tudo isso é legal. Primeira coisa, ele tem que jogar bola. Jogou bola, a gente parte pro segundo. Aí a gente vai para, naturalmente, comportamental, físico. Físico é olhar o histórico do jogador, quantos minutos ele jogou no último ano, né? O jogador vem de lesão. Não é que a gente não contrata jogador que vem de lesão. Não, pode ser que a gente aposte que ele vá dar a volta por cima, enfim, que ele precisa de um pouco mais de estrutura para desempenhar. Mas, óbvio que a gente olha o jogador que tem minutagem mais alta. A gente olha uma composição de elenco também, então eu preciso, por exemplo, em algumas posições específicas, ter jogador mais experientes do que em outras. Eu preciso ter um elenco equilibrado. Eu trabalho com média de idade. Então eu tenho uma média alvo de idade de 28 anos para o time titular. Porque é a idade que a gente entende adequada para entregar força física. Com mínimo de cabeça. Com mais experiência possível, né? Porque a gente está falando de um clube que tem pressão, tem torcida, que precisa ganhar jogo, tem que ser dominante em casa. Então a gente tem alvo de média de idade. E aí, quando a gente olha técnica, física, físico e mental do atleta, a gente parte para o lado de referência, que a gente busca referência de níveis diferentes. Então eu busco referência, por exemplo, do diretor do clube, que é uma referência diferente da referência do treinador que trabalhou com ele, e uma referência do jogador que jogou com ele. É como se fosse o líder, o par ou o gestor de RH. Exatamente. O que cada um... Porque às vezes o cara não deu problema pro amigo, mas ele deu problema na hora de sair. Ou ele não respeitou a liderança dele, o treinador. Então a gente avalia tudo isso e conversa. E isso é uma parte muito importante do nosso processo. Porque as pessoas... É um background check do mercado. E isso é importante, porque muda demais. O cara que não é comprometido... Depois que tá aqui, cara, você tem que fazer ele ficar comprometido, aí dá muito mais trabalho. E tem muito jogador, né, de nível parecido. Se eu tenho jogadores de nível parecido, um me dá trabalho, outro não. Um mais comprometido, outro não. Naturalmente, os mais comprometidos, eles têm vantagem. Uma coisa que a gente não olha muito é nome, tá? Acho que o pessoal, às vezes, olha alguns jogadores famosos no Rio Branco e acha que vieram porque são famosos, porque vai vender camisa. Literalmente, o peso é zero, é até negativo, assim. Sempre o meu diretor lá, o Guilherme, me manda um nome famoso e fala, cara, não quero. Aí depois ele me convence. Porque, cara, eu tô olhando o desempenho... Você não tá fazendo um negócio pra dar mídia e vender camisa, realmente pra construir um time, né? Construir o melhor time possível. Se o cara for famoso, legal, beleza. Mas a gente não tá procurando isso. A gente tá procurando jogadores que vão entregar o máximo de desempenho dentro de campo, porque você pode trazer, como eu falo, o Louco Abreu. Se no primeiro jogo ele perdeu o pênalti, a cavadinha que ele dá, ele der na mão do goleiro, acabou. Acabou o projeto. Então, o que importa é o que o cara faz dentro de campo. Às vezes tem alguns jogadores que são famosos, mas é ocasionalidade. A gente não busca isso. Existe alguma coisa que você trouxe da lógica de startup que deu muito certo no futebol e algo que simplesmente não funciona? Cara, eu acho que uma coisa que a gente traz muito é o olhar não financeiro de curto prazo para algumas coisas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, que por exemplo, a gente não cobra ingresso de mulheres e crianças. Tá? Isso é um exemplo. Criança, tudo bem que é mais comum, assim, mas a gente não cobra ingresso de mulheres há mais de 2 anos. Isso é o tipo de coisa quando você olha, fala, pô, eu tô perdendo aqui 1.000 ingressos vezes 20, todos os jogos eu tô perdendo porque a gente tá deixando de cobrar das mulheres. Cara, eu tô olhando o CAC, eu tô olhando, sabe, qual que o quanto eu tô subsidiando de CAC de acordo com a LTV do cara. Qual é a LTV do cara? Ele tá indo com a família dele, ele vai lá em 5 pessoas, leva os filhos, ele talvez não iria pro jogo ou iria sozinho e ele tá levando 5, 6 pessoas para consumir. Eu tô criando um ambiente muito mais familiar, muito mais saudável.
Tirando o ponto que esse cara vai tomar um Guaraná, o filho vai querer comprar uma camisa no futuro. Ele vai comprar a camisa, vai se identificar, vai ser um programa da família, deixa de ser um programa que seja extremamente masculino, viu no programa da família. Então, em vez de levar uma pessoa, eu levo 5. Meu principal objetivo agora é média de público. Eu não tô olhando isoladamente quanto que eu faço de receita. Eu preciso criar uma comunidade de torcedores que abracem a causa. Então, esse é o melhor exemplo que eu tenho, que a gente faria certamente, era a época que a gente botava Heineken na Zite a R$1 para levar cliente para a loja e fazer cadastro, né? Esse é o nosso principal exemplo, assim, de coisas que a gente faz, mas isso a gente faz o tempo todo, tá? Em várias iniciativas que o mercado não consegue entender como que eu faço, porque a gente tem um olhar muito mais de longo prazo. E isso é um pouco do que a lei da SAF nos permite, né, cara? Tem uma governança onde eu não tenho eleição. Então, se os meus sócios acharem que eu sou a pessoa adequada pelos próximos 20 anos, eu vou ser o CEO, eu sou executivo, né? Além de ser sócio, eu sou executivo. Então eu não tenho que me provar a cada 3 anos. Quem manda na SAF são sócios. Exatamente. Então eu olho para 30 anos. O meu projeto ele tá pronto, não sei se eu vou ficar por 20, 30 anos, mas o projeto do Rio Branco ele tá pronto para 30 anos. Então a gente tem uma estratégia de crescimento que era muito parecido com o que a gente fazia nas nossas empresas. E o que não funciona de jeito nenhum? O que não funciona? Tipo, porra, era tão simples resolver dessa maneira, mas aqui não dá. Cara, eu acho que o tempo do futebol é um tempo diferente. Porque quando a gente está numa startup, é tudo para ontem, né? A velocidade que a gente imprime das coisas é muito maior do que o futebol me permite. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu fui eliminado pela Inter de Limeira lá em agosto. Nada que eu fizer de agosto a abril vai me aproximar da Série D. Eu preciso esperar o jogo acontecer daqui a 8 meses, tudo dar certo. Então, a gente tem os calendários que travam aquele apetite que a gente tem por crescimento o mais rápido Sobe possível. o anúncio, testa. Cara, espera, testar né? o quê? Eu tenho que esperar o tempo, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho que aprender, sabe? Com a ansiedade que a gente tem de fazer tudo para ontem, e que para muitas coisas é muito bom, mas, a gente acaba tendo esse desafio que é o calendário, que tem tempo, que tá pré-determinado, que não sou eu que mando nisso. E tem que seguir. Eu tenho que seguir, segurar a ansiedade. Boa. Cara, quando você olhou para os balanços do Rio Branco, digo balanço é informações financeiras em geral. Pela primeira vez, quais números e linhas te deram um estalo no sentido, rapaz, tem dinheiro na mesa aqui? Você começou falando dessa receita aqui, já é uma loucura, né? Mas eu não tinha essa informação quando eu fiz a pergunta. O que falou? Caralho, tem muito dinheiro na mesa. Cara, na verdade não tinha nada que tinha muito dinheiro na mesa. Mas, assim, na tese, quando a gente olhava no potencial, e assim, a gente cravou quase na unha antes de começar o negócio as receitas dos primeiros 2 anos. Tinha um potencial gerador de receita absurdo que era a torcida. Então, eu vou dar um exemplo. O Rio Branco levava 375 pessoas de média no estádio em 2023. Esse ano a gente leva para quase 4 mil pessoas. Então, assim, a gente sabia pelos números de torcida do Rio Branco que era impossível ele desempenhar o que a gente esperava esportivamente, porque era acompanhado pelo investimento, e ele não crescer drasticamente a sua receita de torcida. Outra coisa que a gente olhava e que era ligado naturalmente à realidade do clube, às necessidades, você olhava a camisa do Rio Branco, tinha 27 patrocinadores, e isso não gerava valor para nenhum, porque... A panfletagem. Exato, era para sobreviver, e beleza, um ajudava de uma forma, outro ajudava de outra. Então, a primeira coisa que a gente fez foi limpar os patrocinadores, tirar literalmente todo mundo, tiramos todo mundo. A camisa do Rio Branco hoje está faturando 10 vezes mais do que ela faturava. Com 30 vezes menos patrocinador. Em vez de ter 27, eu tenho 7. Né? Então, isso era uma coisa que, assim, era meio óbvia, né? Era meio óbvia se a gente conseguisse gerar valor. Se não gerasse valor, beleza. Aí a gente ia só destruir a receita potencial. Mas isso está provado porque ela é boa prática, né? Você gera mais espaço, gera mais engajamento com o seu patrocinador, gera mais resultado para ele. E aí eu renovo cada vez com valores maiores. É isso? Então, de forma geral, era patrocínio. E aí, a gente falou um pouquinho, Copa do Brasil. Cara, eu sabia que se eu fosse campeão estadual, no outro ano eu tinha 1 milhão a mais de receita só de jogar a Copa do Brasil. Entre premiação e bilheteria. Então, cara, é uma chave que anda totalmente ligada ao que você imagina no sucesso esportivo. Então, você olha, se eu tiver esse sucesso esportivo, eu vou ter essas receitas. Eu saio de 300 mil, 400, 500 mil, levo para 6 milhões em 2 anos. Então,
isso naturalmente a gente olhava lá atrás. E a gente espera chegar na Série B 2030 faturando 80, 90 milhões. Qual que é o benchmark? Goiás. O Goiás, o Espírito Santo deveria ter um clube do tamanho do Goiás. Pelo porte da cidade, pelo tamanho da população, a gente deveria ter um clube faturando 80, 90 milhões, estabilizado na Série B e de tempos em tempos jogando Série A, ou conseguir, né, ser muito acima de gestão e chegar na Série A. É muito irado ver você falando e fazendo isso, porque você falando, é meio óbvio, tal, mas não é tão óbvio assim, entendeu? Não é óbvio. A dificuldade de execução. Assim, o planejamento ele tá claro, tá tudo muito claro pra gente hoje como que funciona o futebol, mas a execução depende da bola bater na trave e entrar, e não bater na trave e sair. Né? O juiz marcar o pênalti que ele tem que marcar, isso não tem como fugir. Eu nunca vou controlar isso. Isso é uma pergunta que eu não botei aqui, porque eu achei que era polêmico demais, mas você levantou. Que caminho a gente está indo em relação à profissionalização de arbitragem no Brasil, essencialmente com o mercado de apostas crescendo vertiginosamente, o que em todos os lugares do mundo destruiu qualquer coisa que a gente tivesse de fiscalização e apito. É muito mais fácil subornar o juiz do que qualquer outra coisa. E aí? Cara, não tenho resposta. Sinceramente, assim, é uma coisa que eu olho e falo, cara, não sei se tem solução. Não vejo uma solução que vá... Porque, cara, a gente está falando que tem problema grave de arbitragem na Série A. Né? Então, assim, a gente está falando do topo da cadeia, dos melhores árbitros do Brasil, e a gente tem muito problema. Acho que a gente tem problemas culturais, enfim, de profissionalização desse cara. A gente tem, por exemplo, os árbitros no Brasil, eles têm... o segundo emprego deles é ser árbitro, né? Só que quando a gente conversa com os especialistas em arbitragem, eles entendem que, por exemplo, você pega na Premier League, tem 20 árbitros contratados, aqui é muito pouco, porque tem uma logística muito mais complicada. Então, quando você começa a aumentar muito, você não consegue acompanhar a qualidade, o custo fica inviável para a competição. Então, assim, eu não sei se existe alguma solução, eu não sei se a gente é capaz de remunerar o cara ao ponto dele não estar tentado pelo dinheiro da casa de aposta. Eu não sei se existe algum dia... Por que eu tô falando isso? Porque a gente tá vendo o jogador na Premier League entrando em o cara correndo risco de ser banido do futebol. Ser banido, né? Um cara que ganha 5 milhões por mês, pô. Então, qual que é o dinheiro suficiente para esse árbitro não entrar? Eu não tô falando que tenha isso, tá? Nunca chegou até mim. Enfim, se tivesse chegado, eu teria ido na Polícia Federal na hora. Mas, assim, é uma situação, cara, que... É complexo. É muito complexo, mas, assim, cara, sinceramente, eu acho que o caminho não é impedir um mercado que é um mercado que as pessoas têm interesse em consumir. Eu acho que é muito mais a nossa capacidade de conseguir gerar um número de informações suficiente para saber quando acontece e agir rapidamente e com as punições adequadas a gente impedir de acontecer. Eu não sou um cara que sou a favor do punitivismo, tem problema com um percentual pequeno do mercado, vamos acabar com esse mercado, que é o que estão fazendo com o mercado de casa de aposta. As pessoas querem apostar. O que vai acontecer é um monte de cassino cripto em Bangladesh e o nego vai continuar perdendo dinheiro igual. E vai continuar tendo problema. E a gente não vai conseguir regulamentar. Porque como é que você regulamentar esse cara, botar as regras de compliance para que ele nunca compre um árbitro? A empresa que está aqui regulamentada, você sabe o que vai acontecer. E o que a gente está fazendo é afastando e criminalizando um segmento que, cara, existe um percentual de pessoas que têm problema, óbvio, né? Esse é o jogo, mas o quanto que a gente consegue trazer de educação, de proximidade com o mercado sendo regulamentado? Porque as pessoas vão continuar consumindo. Nada que for feito vai impedir a aposta no mundo. Nada. É dado já. Isso aí é dado. Não tem como a gente impedir. Então, eu sinto que existe um preconceito, mas é um mercado extremamente importante para os clubes. É o que patrocina tudo. Os maiores patrocínios betano, do Brasil... Ele é uma indústria que, cara, quase que fomenta e que alimenta o nosso mercado. Então, eu sou um cara que acompanho de perto, né, todos os problemas de casa de aposta, né, que a gente tem até menos do que... menos casos que a gente vê, são poucos o que a gente vê pela quantidade de pessoas envolvidas, mas eu não sinto que proibindo, afastando, que a gente vai resolver o problema. Como eu falei, eu não tenho resposta, não sei se é fácil, não sei eu se acho que alguém que chegasse aqui e falasse que tem a resposta também é uma soberba muito grande. É um problema que é complexo e que precisa ser discutido. E eu também acho que regulamentação no sentido de não pode é igual falar pra criança que não pode comer o doce. Não é a forma que você vai fazer com que ela não coma o doce. Exato. Você tem que explicar o porquê que o doce faz mal pra ela, né? E reduzir dano, controlar. Eu acho que como qualquer mercado, tá? Sendo
acho que quase tudo dá pra gente seguir nessa mesma linha e ter sucesso. Tudo que o governo tentou proibir, mais aumentou o consumo e dinheiro na mão de vagabundos do que outra coisa. Exatamente. Mas isso é discussão para outro podcast. Que eu não sou especialista pra falar sobre isso. Você é um cara de negócios, mas agora vive o emocional do esporte. Você já se pegou em algum momento vibrando mais do que o investidor permitiria? Rapaz, a todo momento. A todo momento. Eu sou extremamente passional nesse negócio. Extremamente. Eu vivo com paixão. Cara, já fui punido nos tribunais da vida por excesso com arbitragem. Cara, eu vivo intensamente. Eu não sei viver de outra forma. Podem falar, pô, Renato, você passou do ponto. Cara, eu não sei viver de outra forma. É isso que me tira da cama todos os dias. Não pretendo mudar. Pretendo aprender a lidar melhor. Mas, cara, futebol é uma das minhas principais paixões, me move. Eu sei o quanto que isso é importante para milhares de pessoas. Sou extremamente passional enquanto eu estou no jogo. Fora do jogo, eu sou extremamente racional. Então, sair do estádio, volta um modo... Estádio para dentro, estádio para fora. Estádio para fora, modo racional, tomar decisão de troca de comando técnico, tudo isso a gente faz com muita racionalidade, mas ali dentro é extremamente passional. Irado. Cara, isso é uma pergunta que você até fez um gancho, falando, pô, a gente tá em Vitória, 1h30 de todos os principais aeroportos do Sul e do Sudeste, e aí, já entrando nas perguntas finais daquele grupo que eu te comentei, como é que você avalia jogarmos as Copas do Centro-Oeste e não as do Sul e do Sudeste? Tem algum planejamento em relação a isso? Cara, eu fui extremamente crítico a isso, tanto publicamente quanto dentro da federação, com os outros clubes. Eu defendi abertamente a saída ou pelo menos que a gente brigue para ir para a Copa Sul-Sudeste. Assim, é um motivo óbvio, tá? Nós somos do Sudeste. Então, independente de análise de o que é mais fácil, cara, você não pergunta por um clube mais fraco da Espanha se ele quer jogar na Moldávia porque é mais fácil jogar na Champions League. Ele é da Espanha, ele joga o Campeonato da Espanha. Então, assim, é extremamente prático. Nós somos do Sudeste, nós temos que jogar a Copa do Sudeste. Se vamos ganhar, se não vamos, é uma outra discussão que não cabe, simplesmente não cabe. Então, isso é um ponto. Agora, falando tecnicamente, cara, a competição do Sudeste naturalmente traz muito mais visibilidade pelos adversários que a gente enfrenta do que a competição do Centro-Oeste. Centro-Oeste é a Copa Verde, né? A Copa Verde hoje ela foi dividida em 2, Copa Centro-Oeste e Copa Norte. Então são 4 grupos, sendo 2 da Copa Centro-Oeste e 2 da Copa Norte. É uma competição super legal, tá? Mas assim, para mim é óbvio que a gente tem que disputar a Sul-Sudeste e já fizemos o requerimento e a CBF olhou com bons olhos e a tendência é que em 2027 a gente vá para Sul-Sudeste. Em 26 não tem mais o que fazer. Mas por que isso aí? E aí é um ponto, tá? Eu entendo perfeitamente o porquê a gente jogar em 26. É o seguinte, desde 2017, o Espírito Santo, no estatuto da CBF, ele tá na região Centro-Oeste para poder disputar a Copa Verde, que não existia a Copa Sul-Sudeste, ela foi criada esse ano. Então era um benefício para o Espírito Santo estar no Centro-Oeste. Porque Rio não tinha interesse. Não existia competição. Então eu falei assim, vamos permitir que o Espírito Santo jogue Centro-Oeste. E eles não mudaram o estatuto a tempo só para botar o Espírito Santo na Copa Sul-Sudeste. Então isso vai ser uma construção de um ano, mas não foi culpa da federação, cara. Zero, assim. Eles compram todas as brigas, mas realmente... Cara, em 2026 a gente vai jogar, mas 2027 a gente vai brigar podemos esperar uma mudança. Exatamente. Teremos CT próprio? Sim. Isso é uma promessa. Isso está em contrato. A gente tem prazo para construção. É o que eu já falei algumas vezes, assim, cara. A gente tem recursos limitados e a gente prioriza, no primeiro momento, o sucesso esportivo do futebol profissional. Porque a gente entende que é isso que muda o patamar do clube para sempre. Então a gente foca muito em folha salarial do futebol profissional, porque é isso que traz, vai reverberar, inclusive, ter um melhor sem treinamento, em ter mais investimento para a base, ter ativos mais valiosos, né? Os ativos que jogam Série B valem mais do que o ativo que vai na Série D. Então, é uma tese de investimento que a gente entende que o nosso dinheiro hoje ele é melhor aplicado para o futuro do clube no futebol profissional. Mas a gente já está olhando há algum tempo em busca de terreno para começar a construir projeto, enfim. Eu diria que é um projeto aí para mais uns 3 anos a gente ter o nosso próprio centro de treinamento. 2028. Final de 28 ali,
é bem possível que a gente tenha pronto ou encaminhado. Quando você fala de olhar terreno, é para alugar, arrendar ou comprar? A gente olha para tudo. Assim. Inicialmente, compra / doação de prefeitura. Tá? A gente conhece algumas prefeituras, porque isso é comum. É comum, sim. É comum porque a gente gera valor pra caramba pra sociedade ali naquela comunidade. Então, isso é perfeitamente possível, tem benchmark pra caramba. Mas no limite, isso vira um ativo do clube que depois de X anos você pode vender, né? Exatamente. Então, por isso que a gente olha não só para doação. Então, a gente olha para arrendamento ou compra. Então, o mais importante é ser no local adequado. E hoje, especificamente, a gente olha com muito bons olhos para Vila Velha e Viana. Viana tem a Leste Viana eu consigo te ali. ajudar. Tô precisando de ajuda. Consigo. Então, assim, mas por que Viana? Porque 90% dos atletas moram em Vila Velha e ali tem uma via direta para Viana. O cara chega em 25 minutos em Viana, muito mais fácil que ele chegaria em Cariacica ou na Serra ou até em Vitória. Viana tá crescendo muito, cara. Crescendo muito. É um lugar, enfim, que a gente vê com muito bons olhos, mas Vila Velha seria o melhor dos lugares possíveis, né? Porque 90% dos jogadores moram em Vila Velha? Moram em Vila Velha. Lá tem moradia mais barata, com muita qualidade de vida, né? Então o cara mora em frente à praia pagando R$3.000 por mês e ele não consegue isso em Vitória. Nenhum lugar do Brasil, talvez teoricamente. nenhum lugar do Brasil. Animal. Como pretendem ser mais atrativos para patrocinadores? Para furar um pouco dessa bolha local, talvez puxar algum âncora de fora e tal. Cara, aí só tem uma forma, disputando competições nacionais e sendo protagonista. Você não consegue atrair um player de fora, a não ser que ele tenha interesse no mercado local, que aí vira uma empresa local. Que a gente tem empresas de fora, por exemplo, a Cruzeiro do Sul EAD, né, a faculdade, ela é minha patrocinadora. Ele tá abrindo o campo aqui. Tá abrindo campos aqui. Mas assim, enquanto eu não for relevante nas competições nacionais do profissional, eu não consigo atrair patrocinadores de fora. Eu preciso atrair empresas que ou são daqui ou que o público-alvo deles, a estratégia de público-alvo é de adquirir cliente aqui no Espírito Santo. Foi anunciado o Sub-15 e o Sub-17. Como você enxerga a importância da base para o sucesso do clube? E você vê o Rio Branco como um clube formador de talentos com potencial lucrativo, assim como acontece com o Porto Vitória? Minha pauta tá boa, hein? Com certeza, cara. E a gente olha assim, cada vez com mais carinho para a base, porque a gente entendeu que a gente sabe fazer também a categoria de base ali. O Rio Branco hoje é atual campeão estadual Sub-20, que é a única categoria que a gente tem. A gente foi para uma competição em Recife, chamada Copa Atlântico, que a gente ficou em 4º lugar de 32 clubes. Eu tô falando de clubes como... A gente eliminou São Paulo, Santos, ganhamos de 4-1 do Ceará. A gente foi eliminado por um time do Equador, perdemos nos pênaltis, e depois perdemos pro dono da casa, que é um dos principais investimentos da base no Brasil, que é o Retrô, também nos pênaltis. Então, assim, a gente sabe que esses ativos têm valor, que hoje a gente consegue lidar bem com No limite, um moleque desse muda o clube. Um garoto Num desse... cenário de calda, assim. Exatamente. Então, a gente tem agora, com o Sub-17 e Sub-15, é mais ou menos uma continuidade do que a gente sempre esperou. Era no 3º ano a gente ter Sub-17 e Sub-15, tá dentro do planejamento. E, assim, é uma das coisas que a gente segura a mão, porque é muito tentador você fazer 17, 15, 13, 11. Só que, cara, a gente tá tentando ter o maior foco possível naquilo que muda a nossa história. Então, a gente tá descendo dentro do planejado pro 17 e pro 15. A ideia é que a gente já comece a ter, no ano que vem, muito mais ativos espalhados Brasil afora, porque essa idade ela disponibiliza isso melhor e as categorias de base do Rio Branco estão sendo mais vistas. Então, era aquela coisa, você vai fazer tudo mal feito e nada vai ser visto, ou vamos fazer muito bem feito o Sub-20, ser destaque nacional, e a partir de agora eu conseguir descer a minha escada e o cara fala, você tá no Rio Branco, é bom. Né? Então, é um pouco do que o Porto Vitória tem, sabe? Os ativos do Porto Vitória são bem avaliados no mercado. E o Palmeiras também, eu vi agora. Eu não conhecia esse moleque. Qual foi que fez um... O Alan? Que sofreu um pênalti. Aí o moleque no Twitter. Tipo assim, o Palmeiras vai revelar um jogador de Champions League por ano. Isso muda o time, pô. O Palmeiras vem de jogador que nunca jogou no profissional por 15 milhões de euros. Nunca jogou, nenhuma partida. Então, isso é selo, né? Isso é um selo. Então, a gente pretende ter o selo de clube formador até o final de 2027. E, assim, é um selo que tem milhares de exigências, então não é simples, não é só pedir. A gente precisa ter... existe, então, essa história de clube formador. Achei que era uma nomenclatura. Não existe. Um selo de clube formador da CBF, que é dado para clubes que
Por exemplo, primeiro você tem que ter no mínimo 2 categorias, a gente só tinha uma, mas você tem que ter assistente social, psicólogo, plano dentário, enfim, condições de alojamento, XPTO. Então, assim, tem milhares de exigências e a gente vai começar a buscar isso em 26 para até final de 27 a gente ter o selo de clube formador lá no Rio Branco. Boa. Essa pergunta aqui é polêmica. Qual o valuation terminal que buscam num clube usando chegar na Série A, Série B, etc? E quais variáveis realmente determinam o valor de um clube? Cara, seguinte, tem 2 coisas principais, tá? Primeiro, a competição que você disputa. Então, assim, sendo bem simplista, existe valor de você ter um clube na Série B. Você quebrou a arrebentação da Série D, da Série C, e dinheiro não compra isso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo na Série D e nunca sair de lá. Então, existe um valor inerente ao fato de você ter quebrado essa arrebentação e chegar na Série B, que é a Como se fosse um prêmio de qualidade. Exatamente. Você passou o bônus de desempenho que você passou para um lugar que eu não sou capaz de chegar. Vou dar um exemplo claro. O Bragantino, o Red Bull, na verdade, tinha um clube chamado Red Bull Brasil, ficou 6, 7 anos disputando a Série D com todo o dinheiro do mundo e nunca saiu da Série D. Aí comprou o Bragantino na Série B, no primeiro ano subiu para a Série A. Né? Então, assim, ele simplesmente... O dinheiro tem muito menos valor na Série D do que tem na Série B. Sabe, a organização na Série D não resolve. Isso é animal. E na Série B resolve. Na Série B, os clubes com maior orçamento e mais organizados vão subir. Fatalmente. Pode ser no primeiro ano, mas no segundo, no terceiro vai subir. Na Série D, não. Então, assim, você conseguir sair da D e chegar na Série B tem um valor absurdo de equity, tá? E tem uma questão que isso aí é benchmark de mercado, porque apesar da SAF, a lei da SAF ser de 2021, os clubes e empresas existem no mundo desde a década de 80. Então, a gente tem histórico de transação no mundo há 40 anos. No geral, 3 a 5 vezes a receita. Então... É caro, né? 3 a 5 vezes a receita, aí vai entrar tudo isso que eu te falei. Vai entrar potencial de crescimento, né? Massa de torcida, região, competição que você disputa, sua dívida, seus ativos. Mas, assim, o alvo, no geral, desse mercado é de 3 a 5 vezes a receita. E é igual, sei lá, no setor de hospital, o cara olha lá, EV leito. Existe alguma métrica desse negócio? Tipo, EV torcedor, sei lá, alguma coisa que eles olham? Cara, olha potencial de mercado. Porque, assim, eu vou dar um exemplo. O time do Espírito Santo, que não é centro cultural do país, tá? Ele tem pouca possibilidade de crescer fora do seu estado. Então, assim, é muito difícil conquistar torcedor fora do Espírito Santo. Então, o potencial máximo do meu... Ninguém torce por Fortaleza que não nasceu no Ceará. Exatamente. Fortaleza com time de sucesso. É muito difícil. Exato. Né? Então, assim, eu falo centro cultural, cara, é Rio e São Paulo. Até os times de Minas... Tem um pouco, mas o pai e o avô vieram pra cá. Exato. São descendentes, é muito diferente. Não é influência cultural, são descendentes que torcem para esses times. Então, o nosso limite é o tamanho da população do Espírito Santo. Né? Então, naturalmente, eu vou ter menos valor do que o Vasco, que tem o limite infinito, que é o Brasil inteiro. Né? O Fluminense, o Flamengo, os times de São Paulo. Né? Então, e isso é um limite que o mercado precifica, naturalmente, que é o potencial de crescimento e o tamanho da nossa economia, que é uma economia que a gente tem um gráfico que é muito legal, que é um gráfico linear, que é representatividade no PIB para tamanho do investimento do futebol. Existe uma linha muito clara entre o PIB e tamanho de receita no futebol. O Espírito Santo hoje é a maior oportunidade do Brasil, porque ele é o mais distante, porque a gente é o 11º PIB do Brasil e tem investimento do Acre no futebol. Né? Então, assim, a gente deveria ter clubes com porte de Ceará, Goiás, pelo tamanho do nosso PIB. Então, a gente entende que está o mais distante, tem um maior gap de crescimento do Brasil. A maior assimetria hoje é o Espírito Santo. A maior assimetria é o Espírito Santo. Cara, agora... Eu sempre falo que as últimas perguntas do podcast é a parte mais legal, que todo mundo responde as mesmas perguntas, a gente tem um benchmark bacana nesse sentido. Mas antes disso, eu queria que você mandasse aí um salve encarecido pra Baixada Alvinegra, o terror da arquibancada, que é a torcida organizada que eu fiz parte há mais de 10 anos atrás e me ajudou a construir esse roteiro. Então, ó, pode dar aí pra Murilo, Bernardo, Lucas, Matheus, a galera aí da Baixada Alvinegra. Baixada Alvinegra, grande abraço. Murilo, Bernardo, Lucas também? Lucas, Rafael. Pô, a turma tá indo pro jogo ainda? Pai, tem que dar uma cobrada neles, mas tem que eles vão jogo. muito mais do que eu, tá? Muito mais. Então, são meus convidados pra ir lá no jogo com a gente.
André tem meu telefone, o dia que precisar, quiser, vai ser um prazer receber vocês lá. Mas não pode só conectar na internet, não. Tem que ir pro jogo. Marcado, né? Dia 7 de janeiro, não é isso? 7 de janeiro, primeiro jogo do ano. A Supercopa dos Campeões, Rio Branco e Vitória. Vitória e Rio Branco, lá no Salvador Costa. Pela Vai primeira ser vez, super um legal. lado contra o outro, né? Vai ser a inauguração da nova arquibancada, então vai ser super legal. A gente tá super feliz com esse jogo. Boa. Renatinho, vamos agora para as perguntas finais. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Sucesso? Rapaz... Só pergunta boa. Só pergunta boa, né? Sucesso. Pedrinho Supercados BH. É muito raiz. Eu adoro ele, acho um personagem super legal, verdadeiro. Um dia eu quero... Tem o patrocínio master. já teve, né? Mas Já teve? é um cara que Animal. eu gosto pra caramba. Bem raiz. Livro que você mais indicou e deu de presente pros outros? A Bola Não Entra Por Acaso, Ferran Sorian, que era diretor do Barcelona por muitos anos. Um livro que é uma grande inspiração pra mim. Lugar do mundo que ainda não foi e quer muito ir. Japão. O lugar do mundo que eu mais quero ir. É tão difícil chegar lá que eu não sei quando eu vou conseguir ir com meus 3 filhos na vida, porque tem que ficar no mínimo 15 dias fora de casa, né? Mas é o lugar que eu mais gostaria de ir, que eu nunca fui. É minha também. 3 conselhos pro Renato de 15 anos de idade. De 15 anos... Cara, eu sou muito ansioso, né? Então, assim, segura a ansiedade que as coisas vão acontecer no tempo certo, enfim, quando você estiver pronto. Acho que esse é um conselho que eu me dou todos os dias para controlar a minha ansiedade. Segundo, pessoas é sempre mais importante do que o quê. Então, eu sou guiado por isso. Meus sócios sabem que se eles quiserem fazer prédio ou vender navio... ou ter escola de samba, eu tô junto, porque eu tô com eles, independente, na hora boa, na hora ruim, a gente vai ganhar junto e vai perder junto, e vamos dividir as alegrias e as tristezas. Então, sempre com quem e nunca o quê. O quê é sempre secundário. O terceiro, cara, eu acho que isso aí é uma lição que eu venho aprendendo, que é sobre resiliência. A resiliência, ela é a principal marca das pessoas que eu me inspiro. Entender que, cara, riqueza se constrói no tempo, que sucesso se constrói no tempo, e que ao longo desse caminho você vai ter um monte de queda, né? Mas se você for resiliente, certamente você, no tempo correto, quando o tempo chegar, você vai conquistar tudo aquilo que você quiser, seja familiar, seja pessoal, seja profissionalmente falando. Então, a resiliência é a palavra que mais me inspira aí de todas possíveis, é a resiliência. Algumas flores só nascem na primavera, né? É isso aí. Tem que dar tempo ao tempo. E pra gente fechar, frase da semana. Frase da semana? Porra, essa é difícil, eu sou ruim pra caramba com essas coisas, cara. Rapaz. Pô, não pode ser... O sucesso está sempre se resume a com quem você tá, né? E nunca Perfeito. com quem... com quem você tá e nunca o quê. Perfeito. Frase da semana. É que eu sou uma enciclopédia de frases. Enquanto eu vou anotando várias aqui. Eu sou péssimo com isso, tenho uma memória horrível, mas acho que... Sintetizou ali eu bem. sintetizei bem tudo que eu acredito. É sempre... com quem você está fazendo, nunca o que você está fazendo. Perfeito. Cara, muito obrigado pela presença. Galera, acho que foi o maior podcast que a gente já gravou aqui até hoje. Olha o tamanho da folha das anotações. Muito obrigado mesmo pelo tempo. Espaço é todo seu. Onde é que acha o Rio Branco? Onde é que acha o Renato? Que recado você quer dar pro pessoal aí? Bom, primeiro, agradeço demais o convite. Foi super legal. Eu falei com você, cara, 40 minutos nunca é o suficiente para falar de futebol, de Rio Branco. Todo mundo gosta um pouco, todo mundo tem bastante curiosidade. Convido todo mundo a conhecer o trabalho que a gente está fazendo no Rio Branco, ir no estádio. É uma experiência super legal, um ambiente extremamente familiar. Então, se eu puder dar um recado, é que dê essa chance uma vez de ir no jogo. Tenho certeza que não vai se arrepender. E seguir o Rio Branco na rede social. Rio Branco é S, né? Rio Branco é S. Acompanhar o trabalho do pessoal, que é muito, muito bem feito, do nosso time. E obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre que quiser, eu tô junto. Tamo junto. Galera, você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like, jogue aí nos comentários a próxima pessoa que você gostaria de ver aqui no TurboCast. Tamo junto, até o próximo vídeo e vamos com o Turbo!